Olá a todos mais uma vez, eu me chamo Lee e hoje estamos cá para mais um vídeo, como de costume. Espero também que vocês venham acompanhando os outros vídeos. E hoje é um assunto muito complexo, muito difícil, em que muitos que ainda estão para migrar não têm ideia do que acontece aqui. E a gente só tem ideia quando realmente já estamos cá, das coisas que acontecem. E eu vou tentar explicar mais um pouco nesse vídeo. E esse vídeo é um dos mais importantes dos que eu já fiz. Posso até cravar que seja um dos mais importantes que eu ainda vou fazer pelo futuro. Nesse vídeo eu não vou dar dica nenhuma e nem vou falar também informações. E simplesmente eu quero passar para vocês a realidade do que se passa aqui, do que realmente muitas das vezes fazem os imigrantes retornarem. É uma coisa que vocês não têm ideia do que acontece, só mesmo quando está cá, quando você imigra. E isso é um dos maiores fatores, como eu falei, que fazem muitos imigrantes desistir. E antes de falar tudo isso também, eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou pedir para que vocês se inscrevam nem nada. Eu só vou fazer tipo um acordo com vocês. Caso vocês fiquem até o final do vídeo, então vocês sintam a vontade se eu mereço isso ou não. E eu vou começar um pouco mais a relatar do que acontece aqui em Portugal. Basicamente, o que acontece é que muitas pessoas, quando vão imigrar, querem imigrar, elas procuram informações específicas, entende? Tipo, de como arranjar trabalho, como são os trabalhos, os gastos que você tem, como arranjar moradias, aluguéis, arrendamentos, isso tipo básico. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, quando em um começo de uma imigração, e principalmente para quem vem só primeiro e depois necessita que a família venha depois, ou esposa e filho, o mais importante não é isso. O mais importante é uma etapa no começo, em que, como eu tinha falado na capa do vídeo, são os dois S. E basicamente esses dois S são, primeiro, a solidão e outra a saudade. Por incrível que pareça, assim. E eu vou explicar basicamente como tudo isso acontece. E vamos lá. Você que acha que imigrar, o mais importante é você ter o seu trabalho, o seu contrato de trabalho, a sua casinha, ou no caso o arrendamento ou um aluguel, está muito enganado, vai muito além disso. Muitas pessoas voltam, infelizmente, por conta da solidão, saudade do país de origem. Mas como assim solidão? Não é aquela solidão de eu estou em uma ilha deserta sozinho. Não, não é aquele tipo de solidão. É a solidão que você se sente só, você parece que aqui não é seu lugar, entende? É esse tipo de solidão. Muitas pessoas voltam, não é por conta que não está dando certo, que não encontram um emprego ou certas dificuldades. Até porque, vou ser bem sincero, principalmente os brasileiros sabem se sair muito bem sobre as dificuldades. Está entendendo? Então, esses tipos de dificuldade, entre aspas, de se ter um trabalho, ter um contrato de trabalho, isso é um pouco irrelevante. Muitas pessoas acham que o mais importante é ter seu emprego, ter sua casinha, tudo bem, isso é importante. Mas nos meses em que vai se passando, você percebe que isso começa a ficar um pouco irrelevante. Como eu tenho exemplos de muitas pessoas, muitas não, mas algumas pessoas que retornam para o Brasil ou qualquer país de origem e estando aqui já bem estável, entende? Mas se sente só. A maioria dos casos é quando vem uma pessoa só. Geralmente o homem, simplesmente, ele vem só para depois vir a esposa, a família, o namorado. Mas esse período em que ele está aqui sozinho, muitas das pessoas se sentem só. E é uma pressão enorme. E poucas pessoas às vezes relatam disso. E até uma coisa irônica que eu já conversei com muitas pessoas, muitos homens também, do meu convívio, no caso do futebol, do trabalho e tudo, e muitos relatam que quando chegou também, passaram por isso, tipo, uma sensação de estar só, de sozinho, mesmo tendo seu trabalho, mesmo tendo aquele ambiente de trabalho, mesmo às vezes fazendo amizade. Mas quando você chega em casa só, que você vai deitar, que você percebe aquela solidão. É um tipo de solidão que é como se você ainda não estivesse, vamos se dizer, você ainda não achou o seu lugar aqui, entende? Então dá a saudade da família, dá aquela solidão de estar só. E isso é muito, mas muito comum de acontecer no início. Eu lembro que a minha esposa também, na primeira semana que a gente chegou, semana que eu cheguei, eu chego em casa, quando a Jessiane me recebe na porta, eu lembro que ela estava, assim, uma sensação de apavorada, uma cara meio de choro, e eu lembro que eu perguntei para ela, o que é que está acontecendo, o que foi que houve? E simplesmente ela
quase com os olhos com lágrimas e fala, eu quero chorar, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou em desespero, parece que aqui não é meu lugar, eu quero voltar. Poxa, veio aquela angústia assim também. E o que eu tô querendo dizer é que, principalmente as mulheres, elas sofrem muito, porque quando chegam aqui, aí no Brasil, geralmente, as pessoas, ou até mesmo quando se casam e tudo, mas todo final de semana a mulher às vezes vai visitar pai, mãe, irmão, amigos, e aqui no início não é assim, aqui você ainda vai começar ciclos de amizade, no início você vai se sentir muito só. E eu lembro também de eu mesmo ter passado por isso umas 2 vezes. Eu estou a falar aqui para vocês, mas para ela eu nunca falei. Eu nunca falei, vou falar para vocês a primeira vez. Já aconteceu isso comigo também. Eu lembro que um mês e meio depois, já eu estando aqui, era de noite. Detalhe, eu já tinha casa, eu já estava bem instalado, eu já estava com o meu contrato de trabalho a não termo. Eu estava bem encaminhado assim para uma evolução de uma imigração. E eu lembro que uma noite, do nada, já era de madrugada e simplesmente eu comecei a chorar. Me deu uma crise assim de pânico, como se eu estivesse sozinho, está entendendo? Eu ficava me perguntando o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar, eu quero ir embora. E simplesmente eu lembro que caiu lágrimas dos meus olhos. E o que eu fiz mesmo para conseguir um pouco despachar isso, esse sentimento, eu lembro que a GSN estava do meu lado e eu peguei e abracei ela, e com isso foi que veio aquela sensação que, tipo assim, poxa, eu não estou só, eu tenho um porto seguro, entende? Então é muito importante isso também, o apoio das pessoas, dos familiares que às vezes ficam aí e que tem sempre estar em comunicação, porque a barra é pesada aqui. Sabe aquela história que o homem não chora? Dependendo do homem, ele chora sim quando chega aqui na imigração, entende? Mais por conta disso. O fator solidão, o fator emocional. Não é fator dificuldade, que como eu falei antes, o brasileiro ou muitas pessoas que vêm migrar está acostumado a isso, com a dificuldade do início, mas não está acostumado com essa sensação de solidão uma solidão junto com saudade que você só encontra quando está aqui, entende? Imaginar aqui para quem vem do Brasil, não é só uma viagemzinha de um estado para o outro, não, você atravessa o Atlântico e às vezes nessa viagem de imigração, você apostou todas as suas fichas e também para retornar também é muito complicado e ainda fica aquela pressão, entende? Uma pressão de quê? De você estar sozinho, com a sensação de sozinho e não pode falhar, entende? E principalmente para nós brasileiros, que o povo brasileiro é mais acalorado, gosta de amizades, essas coisas assim. O povo, né, assim, eu não vou dizer que eles são um pouco fechados, mas eles têm a cultura dele de ser um pouco, assim, mais reservado. Então você não sente essa calorosidade como tem no Brasil. Então muita gente entra em pânico. E sim, esse pânico é o que fazem muitos desistirem, entende? Não é a parte de dificuldade, porque dificuldade, às vezes, se você passa aqui, você passa no Brasil também. Claro, isso vai depender um pouco de individual. Cada pessoa, às vezes, tem sua dificuldade financeira no Brasil, assim como pode ter aqui. Mas pensando em dificuldade financeira aí no Brasil e aqui, seria muito melhor você passar aqui uma dificuldade financeira, ainda tendo um pouco mais de segurança e também um pouco mais de poder de compra, entende? Então, basicamente, o foco principal que faz você desistir, às vezes, não é o fator econômico, e sim o fator emocional. E uma coisa que eu vou falar também não é uma regra básica, entende? Mas é um fator muito importante. É o que acontece aqui e eu vejo que muitas pessoas no YouTube, muitos YouTube não comentam um pouco isso, mas infelizmente, gente, a imigração provoca muitas separações. A gente vê bastante aqui os casos de separações por conta que às vezes vem primeiro o marido ou a esposa e depois o outro vem em seguida. E às vezes o outro passa por esse processo de sentimento de solidão, de saudade dos familiares, entende? Ou até mesmo dos costumes do Brasil, do clima, tudo. E esse tipo de solidão faz com que a pessoa quer voltar, mas o ruim é que às vezes só um quer voltar e o outro quer continuar, entende? Então o que eu quero passar para vocês, principalmente quem é casal e está vindo primeiro e vindo em seguida, que tipo assim, que seja uma decisão dos dois e que vocês podem passar por isso no início, entende? Vocês podem passar por isso, esse sentimento de solidão, e vocês têm que se unirem mais do que o outro, porque tem coisas que acontecem aqui que, olha, gente, não é fácil não. Eu me lembrei de um exemplo em que há cerca de 3 meses atrás, no grupo de doações, eu já falei sobre esses grupos de doações que as pessoas ajudam bastante,
E eu recordo que uma mulher, no caso duas mulheres, mandaram mensagem no grupo: olha, gente, vocês têm mala de 23 quilos para doar, porque uma amiga minha precisa, infelizmente ela está se separando do namorado dela, já chegou até a agressão, ela não quer continuar aqui, infelizmente quer voltar, e nisso ela não tem dinheiro também, é muito dependente dele, por conta que ela também não está trabalhando e ela quer voltar e não tem dinheiro, e para isso ela quer voltar escondido, porque se ele souber, pode ser que ele não vá deixar e temer mesmo até risco de vida. Elas estavam meio que relatando uma coisa que você fica assim, poxa, é impressionante o que a parte emocional pode ocasionar, entende? E eu quero ressaltar sempre também, sempre que o homem venha na frente, o marido, quando a esposa chegar, olha, sempre esteja mais no apoio dela, sempre preste atenção no que ela está sentindo. Como eu falei, geralmente as mulheres sofrem mais um pouco disso, entende? E você, homem, também tem que lembrar que quando a mulher vem para cá, tudo bem, ela pode trabalhar e tudo, mas ela tem como uma âncora o porto seguro, você, homem, entende? E dessas separações, quando ocorre, geralmente as mulheres ficam aqui sem um modo de falar, sem chão, entende? Porque não tem um parente próximo, uma mãe, um pai, que, sei lá, se acontece uma separação dessas vezes, você recorre à casa de uma mãe, pai, irmão, ou até amigos mais próximos de infância. Aqui não, por mais que você, com o tempo, vá fazendo um amigo, é muito diferente, entende? Você não tem como, às vezes, ter um apoio, por mais que você faça amigo aqui. Então, eu peço muito que vocês prestem atenção nisso que eu estou falando. Não estou dizendo que é uma regra básica, não estou dizendo que vai acontecer com qualquer um, mas a sensação de solidão no começo, está entendendo? Pode ser que aconteça com você. E detalhe, isso é um processo que acontece no início, como eu estou falando, passei por isso um pouco também, minha esposa também passou, assim como muitos amigos meus que eu encontro aqui, que a gente chega a bater um papo, também eles passam, só que não desistimos, entende? Só que pessoas desistem, e a maioria dessas pessoas que desistem não é por conta, novamente, não é por conta da parte do financeiro ou dificuldade, e sim por conta do emocional, a solidão, a saudade. E como eu falei lá desde o início do vídeo, isso não é uma dica, isso não é uma informação, e simplesmente eu quero passar só a realidade do que acontece e do que é de imigrar. Eu não estou querendo fazer alarmes, eu não estou dizendo que isso vai acontecer com qualquer pessoa, não. Eu não estou falando isso, não quero ser sensacionalista, entende? Eu não quero jamais isso que eu esteja interferindo no plano de alguém, mas eu estou falando que a parte emocional, principalmente a solidão, a sensação de solidão e saudade, atrapalha muitos. Hoje, se você vê que as pessoas estão aqui e continuaram com a vida, pode ter certeza que passaram por isso, mas não é toda pessoa que passa. E o que eu queria passar para vocês era isso, falar um pouco mais sobre essa parte da solidão e da saudade, porque pode passar um ano, 2 anos, você sempre vai ter, mas logo no início da imigração, olha, isso é uma barra pesada, entende? É uma barra pesada que só quando está a imigrar é que você consegue sentir essa sensação e não é muito boa. Eu estou gravando esse vídeo aqui, já deve ter pessoas que já chegaram cá há uma semana, há um mês, há 2 meses, e pode ser que esteja passando por isso, entende? E o que eu também quero falar é que não existe uma receita mágica para isso, vamos dizer assim, então o que é para fazer quando acontece isso, gente? Simplesmente tentar continuar, entende? Tentar continuar, saber que isso é um processo, não tem como, isso é um processo. Esse processo de início de migração não tem como você não deixar de passar e simplesmente você vai se acostumando com isso. Só que tem pessoas, infelizmente, que não se acostumam, infelizmente retornam. E então, gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso. E espero que vocês tenham gostado um pouco do conteúdo. Como eu falei antes, é um pouco da realidade que a gente passa aqui. Então, eu espero vocês em um próximo vídeo. E um abraço, até mais.